Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui ao vivo. Meu nome é Henrique Castro, eu sou tutor do Polo Anápolis, tutor externo do Polo Anápolis. Quero desejar boas-vindas a todos vocês aí que já estão ao vivo aí na nossa transmissão. Hoje o nosso conteúdo vai ser um pouco diferente, né? Nós estamos com um ciclo de palestras que nós estamos iniciando hoje e quinta-feira teremos mais. Hoje eu quero convidar para vocês, quero apresentar o meu querido amigo Ivan Albuquerque. Ele é advogado, ele é sócio fundador do Albuquerque Advocacia, ele é pós-graduado em Direito Penal, em Execução Penal e Docência, Direito Imobiliário e Condominial, e mestrando em Direito Imobiliário. Então, ele vai tratar da temática execução e perícia criminal. O que seria isso? A gente vai traçar a importância de um perito, né, para a formação do juízo ali de valor, da formação de Vamos lá, acho que está aqui. Aí já volto aqui. Não deixe de registrar a sua presença, né? A presença no link, na descrição do nosso vídeo, tem um formulário para você marcar sua presença. Com a palavra, o palestrante de hoje, o nosso querido amigo, Dr. Ivan Albuquerque. É com você. Oi, Henrique, eu não sei se você consegue me ouvir, que travou um pouco aqui. Eu não estou ouvindo bem vocês. Estou vendo. Então, tá ok, vamos lá. Inicialmente, gostaria de agradecer primeiro a UniaSelv pelo convite, em nome do Henrique Castro, aí, um ilustre colega, ilustre professor. Também saudar os alunos ou os interessados que estão aí presentes hoje, aqui nessa palestra. Prometo ser um pouco breve, mais direto, e tentar passar o máximo de conteúdo possível para quem hoje está aqui presente com a gente. E especialmente aos alunos do curso de Perito Criminal da Universidade UniaSelv. O que acontece? Quando o Henrique me convidou, ele pediu para trazer uma visão da visão que a maioria, como ele passa, a maioria dos alunos tem, que é aquela visão de concurso público, aquela visão mais para o lado das funções públicas realmente. E trouxe casos práticos, na verdade, que ocorreu junto ao nosso escritório, quando contratamos um perito criminal como paralegal. Ou seja, o que é um paralegal? É um auxiliar, é uma pessoa que não é advogado, mas ele nos auxilia na resolução de casos, de encontrar problemas ou em algum tipo de processo. E trazendo para cá o caso na prática, esse perito ele foi contratado de forma privada, não era um perito concursado pelo judiciário. Na verdade, é aquela questão dos peritos, eles têm que auxiliar a promotoria no encontrar a resolução de casos ou os autores de possíveis crimes. E esse perito, de forma brilhante, trouxe para a gente uma ilustração ao crime, a qual a gente já vinha sendo discutido, mas que o judiciário não enxergava só após o seu laudo, que à época realmente foi bem remunerado. E até brincando, eu lembro como ele falava lá no escritório que a remuneração dele tinha até contado há mais de um ano ali em si. E aí, voltando para o caso na prática, Henrique, e os alunos, o que ocorre? Eu vou chamar esse agente de agente J, para não citar o nome dele. Esse agente J, junto com demais comparsas, eles têm a prática de fechar aquelas cidades do Nordeste, dos interiores dos estados, onde tem uma população pequena. E, Henrique, só uma coisa, não sei se vocês me ouvem, podem falar no chat,
que está sumindo aqui a minha imagem. Alguém no chat me pode falar se está me ouvindo bem? Para eu poder acompanhar aqui. Tá ouvindo? Beleza, tá ok. Ok. E, para ser mais exato, na cidade de Macau, no Rio Grande do Norte. Então, no Rio Grande do Norte aconteceu que nossa figura, a gente deu o nome dele de Jota, junto com mais ou menos 5 parceiros, fecharam a cidade, onde nessa cidade roubaram cerca de 4 agências bancárias. E aí, no roubo das agências bancárias, quando estavam saindo da cidade, se depararam com uma viatura policial, onde dentro da viatura tinha um delegado de polícia e 3 agentes policiais. Houve uma troca de tiro, onde infelizmente o delegado veio a falecer nessa troca de tiro e alguns policiais foram alvejados com algum disparo. Isso no ano de 2003, percebam, lá em 2002. Lá em 2002. E aí o processo se incidiu, posteriormente foram presos. No ano de 2007 veio a sentença. Lembrando, em 2002 se depararam com uma viatura com 4 policiais, onde um veio a óbito. E quando esse um veio a óbito, na sentença, a juíza de primeiro grau condenou o nosso indivíduo J por 3 latrocínios consumados e uma tentativa de latrocínio. Percebam, a aberração jurídica. Morreu apenas uma única pessoa. E ela condenou por 3 mortes. Então, isso lá em 2007. Os advogados à época não eram agentes, não faziam parte do nosso escritório, também desconheço quem seja. Recorreram de forma sabiamente. E o Tribunal do Rio Grande do Norte também entendeu que a sentença estava justa. E assim sentenciando o nosso indivíduo a 100 anos de cadeia. E logo começou o cumprimento dele. Em 2018, o indivíduo encontrou o nosso escritório e nos contratou para fazer uma revisão criminal. E assim fizemos a revisão criminal no Tribunal do Rio Grande do Norte, onde foi novamente, fomos infelizmente perdedores na revisão criminal, informando óbvio que só morreu uma única pessoa, um único agente, e ele tinha sido sentenciado por 3 mortes. Os outros agentes estavam lá vivos até o momento, acredito que estejam. Assim, chegou aonde eu quero linkar ao serviço do perito criminal à execução. Na execução criminal existe um recurso que se chama habeas corpus substitutivo, ou seja, a dosimetria da pena. Eu informo ao juiz da execução que aquela pena lá, quando foi aplicada, está equivocada e ele tem por dever em fazer a dosimetria. Meu sócio, meu irmão hoje, que ele está no escritório do Recife, a gente tem escritório lá também em Recife, em Brasília e no Goiás, ele teve uma ideia de contratar um perito. À época, eu um pouco mais novo, até falei, cara, contratar um perito para quê? Eu não tinha visto essa visão que ele viu lá naquele momento. Esse cara, o perito, para mim, ele é um cara que está ali para auxiliar a promotoria. Ele não vai nos auxiliar nesse sentido. Eu disse, não, vamos achar um perito particular. E achamos o perito particular à época. E o perito não foi nem ao local, à cidade, ao fato do crime. Realmente, o perito fez apenas um laudo, igual a nossa revisão criminal, igual a peça vestibular da revisão criminal, onde ele informava que ele, como paralegal, como auxiliando os advogados, ele demonstrou que era impossível um único crime, ou seja, o do delegado, à época, o latrocínio, ser estabelecido a mais 3 agentes que foram alvejados. Eu não me recordo da época, eu acho que um teve um tiro na perna, outro no braço, mas não vem ao caso. Uma única morte, ela teria o poder de sentenciar alguém a 3 mortes que não existiram. E a gente pegou esse laudo do perito, levamos a execução criminal ao juiz e protocolamos. Assim, o juiz veio a decisão em 2019, para ser mais exato, onde ele reconheceu, através do laudo do perito, um minutinho, gente, só. Ele reconheceu, através do laudo do perito, que existia, sim, vícios naquele processo, vindo, assim, a refazer a dosimetria da pena, reconhecendo que houve apenas um latrocínio e 3 roubos. Não foi nem latrocínios tentados, foram 3 roubos.
porque aí foram quatro agentes e os policiais que tinha sido alvejado, ela entendeu que foi no disparo. Assim fazendo, saindo a pena dele de 100 anos e 15 dias, para ser mais exato, para 40 anos fechado, ou seja, pelo laudo do perito criminal, de forma contratada, de forma privada, conseguimos o êxito de reduzir a pena do agente em 60 anos. Ali estava-se ele cumprindo a pena, ele até hoje, para ser mais exato, ele cumpre pena no Presídio Federal, hoje no Mato Grosso, porque são outros crimes que ele vem cometendo, mas onde a gente chega é o seguinte, que com o laudo do perito criminal, que muitas vezes são usados apenas em concurso por agentes públicos, a gente usou o perito de forma privada, e foi até difícil encontrar, tá? Porque eu acredito que o pessoal que faz esses concursos, geralmente, esse curso, geralmente buscam concursos públicos. E foi um pouco difícil, a gente achou esse perito em São Paulo e trouxe ele. E foi brilhante, brilhante, brilhante o laudo dele. Terminou que a nossa petição ficou secundária junto ao laudo. Descendo assim, realizando a dosimetria da pena para 40 anos, onde hoje a gente entende que o maior cumprimento de pena de um interno hoje, por mais que ele tenha 200, 300 anos de cadeia, é 30 anos o máximo que ele ficaria, e assim sairia preso. Mas perceba-se, na execução da pena, em crimes como latrocínio, que são crimes equiparados a hediondo, a redução se dá por 3/5 da pena, para uma progressão de regime semiaberto, que seja. E nesse caso, o regime dele se daria em 2036, à época. E ela desceu para 2026, porque ele tinha outro processo, que é o nosso segundo caso. Para 2026, a progressão para ele ir para um regime semiaberto. Então, ganhamos nessa decisão 12 anos que ele poderia estar preso e 12 anos que ele seria reposto à sociedade. E aí, posteriormente, no ano de 2003, a gente veio ter esse êxito. Ele informou: olha, em 2003 cometi outro crime nesse sentido e queria seguir a mesma linha. Em 2003, ele foi a outra cidade, nesse caso, a cidade de Touro, no Rio Grande do Norte. Ele estava na cidade de Touro do Rio Grande do Norte, onde, pelo mesmo modus operandi, junto com alguns outros comparsas, fecharam a cidade, mas nesse caso foi um pouco diferente. Nesse caso, primeiro eles roubaram a delegacia, renderam os policiais, colocaram em um ambiente lá dentro da delegacia, tomaram todas as armas e furaram o pneu das viaturas, etc. Posteriormente, eles foram fazer os assaltos na cidade. Então, foram em 4 agências bancárias e 1 agência do Correio. Assim, foram 6, totalizando 6 roubos, desde a delegacia até a agência de Correio. E daí seguiram a cidade, seguiram em partida, naquele modus operandi que hoje a gente vê na TV, que, sem fazer vítimas, apenas fazendo aquela questão de disparos para que não apareçam pessoas tentando invalidar aquela ação deles ali. E o que ocorre? Na sentença, novamente, lá em Touro, no Rio Grande do Norte, a juíza de primeiro grau, sem nenhum apoio, e junto à promotoria, sem nenhum apoio de um perito criminal, apenas ali só pelo que estava nos autos da denúncia e nos autos da ocorrência policial, ela concluiu que, naquele momento, ele tinha cometido 6 assaltos de forma qualificada e de forma reiterada. Esse eu acho que para mim é o mais brilhante do perito criminal, de forma reiterada. O que o artigo 69 do Código Penal menciona? Que o agente, que pelo mesmo modus operandi cometerem infrações, ele terá a sua pena aplicada de forma acumulativa. O que isso quer dizer? Hoje ele cometeu um assalto, que, por exemplo, ele pegou 10 anos nesse assalto, e amanhã ele comete outro assalto, mais 10 anos, e assim sucessivamente, são 10 anos de forma acumulativa, totalizando o valor de 69. Nesse ano, nesse processo, ele pegou 10 anos, 11 anos ali, mais ou menos. E de forma reiterada pelo artigo 69. Os advogados, novamente, à época, no ano de 2008, recorreram ao tribunal. O tribunal veio entender que aquela sentença era correta. E, posteriormente, a gente usou novamente o perito criminal para informar que caberia ali, sim, uma ação não de forma reiterada,
mas sim de forma, pelo artigo, como versa o artigo 71, salvo engano, gente, do Código Penal, ele fala que é de forma, perdão, só que deu uma fugida da cabeça, de forma continuada, a aplicação da continuidade deletiva. E assim, com esse laudo do perito à época, eu lembro que ele explicou que não teria como aplicar a questão da reiteração, não teria como aplicar a questão da reiteração no processo, no processo, por quê? O agente, quando ele entra na cidade, ele lá explicando lá, ele primeiramente vai à delegacia, rende os policiais que estavam ali de plantão aquele. Posteriormente, ele vai até a uma agência bancária, em cerca de minutos, vai à agência bancária, sucessivamente na agência bancária, e por fim, ele vai numa agência dos Correios. Totalizando desde a entrada da saída até o final, desde a entrada da cidade até a saída da cidade, cerca de 2 horas para fazer os assaltos, os roubos, perdão, em todas as agências bancárias. E explicando que ali seria viável a aplicação da continuidade deletiva do artigo 71 do Código Penal e não do 69. O que o artigo 71 fala? Que o agente que cometer crime de forma continuada, com o mesmo modus operandi, será aplicado a maior pena e acrescido de 1/3 a 1/6 o valor o período daquela pena que foi aplicada. Não estou conseguindo. Ah, tá. Não, daquela pena que foi aplicada. Sendo assim, com o laudo novamente, esse para mim foi o laudo mais brilhante do perito, conseguimos que a juíza da execução criminal, isso eu falo, a gente também entrou com a revisão criminal no ano de 2018, nesse caso foi de 2018. Em 2019, não tivemos êxito, e aí entramos novamente com um recurso substitutivo, né, que é o habeas corpus substitutivo, para refazer a dosimetria da pena na vara de execuções penais, junto ao laudo desse perito. E a juíza novamente reconheceu que houve excesso na aplicação da pena. Assim, saiu de 69 anos para 29 anos, ou seja, foi retirado 40 anos da pena do nosso indivíduo J. E aí, voltando, o indivíduo que em 2 anos ele teve ali cerca de 100, com 2 crimes, ele teve cerca de 170 anos aplicado. E em uma pena foi reduzido 60, em outra pena foi reduzido 40. Então, foi reduzido 100 anos com a ajuda essencial do perito criminal privado. Então, com simples, ele não foi ao local do fato, ele não conhece a cidade do fato, para dizer que a bala veio de uma trajetória, ou ser de outra arma que estava com outro indivíduo, não. Ele só simplesmente ele pegou os dados do processo e, de forma mais técnica, que é a forma que vocês usam, né, diferente da gente, explicou que nesse segundo processo, o artigo 69 do Código Penal, ele não se adequava aos fatos. E ele demonstrou por que não se adequava. Eu recordo que ele começou a contar os minutos que a denúncia não tinha contado, informando que às 19 horas e 30 minutos adentrou na delegacia de polícia. Logo, fato esse posterior, às 19h45, entrou na agência do Banco do Brasil, e assim sucessivamente até a agência do Correio. E às 21 horas e alguns minutos, saiu da cidade. Então não teria como ele fazer crimes de forma reiteradas, por mais que foram vários crimes. Mas os mesmos modus operantes foram realizados, desde a entrada da cidade até a saída da cidade. E assim a gente reduziu 40 anos. E aí lembra-se que a progressão do regime do nosso indivíduo, ele estava para 2026, veio para 2022, ou seja, para ano que vem. A previsão é que esse indivíduo, hoje, que quando a gente pegou um processo, tinham 170 anos de prisão, que sairia em 2036, um regime semiaberto, um regime mais brando. Hoje ele encontra-se no Presídio Federal. Ele vem em 2022 para um regime mais brando, ou seja, para um regime estadual, e com saídas ou não temporárias, que vai ser arbitrado no ano posterior à execução criminal. E aí, voltando,
o que a gente traz brilhante? O que eu trago de brilhante para esses dois processos é a atuação do perito criminal, que hoje muitos se falam sem concurso público. O Henrique, o palestrante, o professor, o tutor nos fez o convite, ele conhece um pouco a gente. Eu não tenho tanto aquela questão da vida pública. Eu entendo que pela função privada a gente sim pode ganhar muito mais do que a função pública. E nesse caso, esse perito, depois de conversa com ele ali comemorando, foi perguntado por que ele não tinha feito concursos públicos. E ele teve uma visão que a gente também partilha dessa visão, é que o trabalho privado, seja ele também de um perito criminal, ele também é rentável. Nesses dois casos, o valor que ele recebeu foi um valor, como a gente estava falando, que se ele trabalhasse 24 meses dentro do concurso público, ele não teria essa rentabilidade com 2 laudos, apenas 2 laudos, seja ele 10, 5, 20, 30 folhas, sendo que foram 2 laudos produzidos dentro de um processo, nem sequer sair da cidade dele. Então, até na comemoração, a gente foi até a cidade dele para conversar, porque foi muito difícil achar lá no Rio Grande do Norte ou no Recife, à época, né, a gente não tinha instalação do Brasília onde eu estou hoje, achar um perito voltado para essa questão. Então, ali a maioria dos peritos eram concursados, não faziam perícia de forma consultiva, né, como consultor, não trabalhava como paralegal ali, auxiliar o advogado. Alguns outros já tinham alguma visão de que não poderiam, porque entrou na seara do crime, onde um agente policial, infelizmente, veio a óbito e não queriam ajudar por esse motivo, onde esse perito em São Paulo, de forma brilhante, veio nos auxiliar como paralegal, então, êxito de 100 anos de pena reduzido para o nosso indivíduo J. Sendo assim, gente, o que eu trago para vocês hoje é que, sim, o perito criminal, dentro da execução penal, hoje, para quem entende, o advogado que ele entende como funciona a execução penal, ele é essencial, porque a execução penal, muitos entendem que ali acabou aquele momento, hoje não tem mais o que fazer, é só cumprir a pena, não. Quando começa o jogo, então, a gente brinca aqui dentro do escritório que preferimos trabalhar com o sentenciado, que é aquele pessoal que está na UTI realmente, ele a vida como um outro profissional. Henrique, você consegue me ouvir? Que meu telefone tocou aqui, eu desliguei a ligação. Estou ouvindo. Tá. Estou ouvindo, perfeito. Ok. E só retomando, quando começa realmente o trabalho, então tem muitos recursos que possam ser feitos na execução. A execução é quando, Ivan, a execução eu vou trabalhar como revisão criminal? Sim, eu vou trabalhar com revisão criminal na execução com recurso substitutivo através de peritos. Hoje, todo o trabalho que a gente vai fazer hoje de revisão criminal, seja ele que a gente já entenda que ali está tranquilo, a gente consegue trabalhar apenas com termos jurídicos, a gente traz o perito para que o perito faça um laudo. Por quê? Para demonstrar ao juízo que não foi realizada a perícia lá atrás, à época, no processo de conhecimento. E a defesa vem trazendo de forma diligente o trabalho do perito criminal, que deveria ter sido realizado junto à denúncia, junto à promotoria, que muitas vezes são chamados apenas em crimes de contra a vida, na função do júri. Perceba, se no segundo caso que eu citei, no caso de Touros, onde houveram 6 roubos, não houve nenhuma vítima. Não houve nenhuma vítima, seja ela fatal ou não houve vítima. Houve vítimas na questão de ficar em cárcere, essa demais questão, mas vítima que veio a óbito, chegou próximo, não houve. Não precisaria, teoricamente, do perito, mas sim, o perito foi essencial. Então, ele traz para o bojo processual uma postura, uma questão, uma robustez documental. E aí a gente fala, quando a gente fala em perito criminal, alguém que detém a técnica a técnica forense do crime, então eu vou um pouco mais além, eu saio da questão jurídica, saio da questão dos termos
do Código de Processo Penal, do Código Penal, e sim trazendo a baila processual termos técnicos do forense que deveria ter sido usado na época da denúncia, para que não houvesse excesso pela juíza, excesso pelo juiz de piso, excesso pela segunda instância, que nesse caso são os desembargadores do tribunal, olhando o quê? Aquele perito ali está para auxiliar, seja ele paralegal, como a gente utilizou, seja ele através da promotoria. Sim, eu acredito que, aplicando ali de forma, as técnicas de forma forense e correta, a gente busca, assim, uma execução, uma sentença, uma aplicação da justiça de forma mais assertiva e legal. Então, percebam-se que eu trago a figura do perito, que muita gente não sabe a questão para que serve um perito hoje criminal, e geralmente acha que é aquele cara que vai lá contar quantos furos tem no corpo, porque coloca assim, e trago de forma bem chula, bem coloquial realmente, é o cara que vai ali contar as balas e tirar as fotos, e tirar as fotos. Estava até olhando o comentário, estava olhando os comentários aqui para ver o que podia auxiliar. É o cara que vai trazer, mas não, é o cara que vai trazer robustez ao processo, é a figura que vai trazer legalidade forense aos crimes. E eu não vejo perito, muito se fala assim, em perito civil, em perito, vamos chamar, um prédio caiu, vamos chamar um perito, que nesse caso vai ser nomeado, um engenheiro. Não, eu estou falando no processo criminal, o cara que me auxilia a informar, como forma de paralegal, me auxiliar o advogado a entender, a mostrar ao juiz que aquele crime não foi cometido da forma que está na denúncia, nesses dois casos que a gente trouxe. E sim, ele seria impossível, e no caso eu cito o primeiro caso, que é o caso de Macau, impossível, onde um único agente veio a óbito, a juíza condenar o nosso indivíduo por 3 óbitos. É impossível, não sei onde é que ela conseguiu, não sei onde é que os desembargadores entenderam, eu lembro que um dos agentes foi alvejado no pé, se aquilo ali não veio a óbito, mas se ela entendeu que ali seria um óbito, eu não sei o que veio na cabeça dela, até brinco com isso, mas estava claro para a gente ingressando, vamos lá, provocando a justiça com a revisão criminal, que seria o remédio jurídico, ele mesmo assim não entendeu. E aí é onde a gente criou, né? Como a gente atua muito na execução, decidimos por fazer o recurso substitutivo de dosimetria da pena, provocando a juíza da execução e levando, antes que ela pedisse, eu já levando a figura do perito criminal, através do seu laudo, e ele explicando de forma técnica e forense o que a gente vinha discutindo dentro do processo. Então, gente, percebam, a única visão hoje, para quem faz o curso de perito criminal, não é apenas o concurso público. O perito criminal, de forma privada, sim, trabalha. E muito bem, não só de paralegal criminal, tem advogados de defesa no júri que querem usar, eu lembro do júri, nesse caso, vou chamar de indivíduo J também, porque o nome dele começa com J, em Brasília, onde houveram 8 tentativas de homicídio, mas sendo que a briga dele foi com um único indivíduo, mas a bala pegou no chão, o projeto foi para outro lugar, e o perito lá de forma física também, que a gente, como eu falei desde o início, a gente sempre usa como física. Ele simplesmente concluiu da seguinte maneira: aqui é questão de física. Um projeto, ele segue um caminho, quando ele encontra algo ali que mude o percurso dele, ele vai seguir outra trajetória. E essa ali não seria a intenção do agente. Novamente, a gente trouxe para ali, e aí foi desclassificado para lesão corporal, foram desclassificados ali o crime do júri, desse nosso agente J novamente, através de que poderia sim, a gente como advogado, ali realizar o júri, poderia até ser de forma brilhante as colocações, mas quem julga no júri não são os juízes, ou são pessoas que têm um entendimento jurídico, são os leigos, por mais que tenham ali alguém que seja formado, seja juízes, advogado ou estudante, mas são leigos naquela questão. E muitas vezes julgam pela emoção.
E ali vindo um técnico informar que foi questão de física, nesse caso que eu lembrei, recordo agora e trouxe para aqui para a gente conversar, eles entenderam que ali não haveria o crime, não haveria a denúncia do Ministério Público. Até foi motivo de protesto, de recursos pela promotoria, mas o júri é soberano. Através de quem? Do perito criminal. Óbvio, a gente não pode tirar o peso do advogado ali estar à frente, sim, mas a gente tem que também dar ao perito a sua devida importância. Esse perito hoje, que eu converso muito com ele, hoje a gente, por mim, até ingressaria ele ao nosso escritório para atuar em todos os nossos processos. Ele só trabalha para advogados como paralegal, no Brasil inteiro, como paralegal, auxiliando nesse sentido. Então, só laudando os processos, com termos técnicos forenses. Henrique, eu acredito que, eu estou vendo algumas mensagens, eu acredito que eu consigo responder aqui para ficar uma coisa mais legal. Pode ficar à vontade, Ivan, pode ficar à vontade. Se quiser, eu também posso ir comentando aqui. Sim, fica à vontade. Vamos lá, olha, perguntaram aqui se seria viável a utilização numa tentativa de homicídio. Acho que não, né? Porque se não acertou, não teve homicídio... Perdão, eu não te ouvi. Utilizar o perito, né, a perícia, numa tentativa de homicídio, você acha viável? Sim. Foi nesse caso agora que eu falei do nosso indivíduo J novamente, porque o nome dele começa com J. Foi numa tentativa de homicídio. Então ele discutiu, eu lembro do fato desse cara, porque foi uma coisa que me causou muita comoção. Era alguém que não tinha condição de pagar o trabalho, foi um pro bono nosso. Ele brigou, discutiu ali com a pessoa na fila da distribuidora, e a pessoa veio até o carro, até o perito, eu lembro que o perito coloca isso, veio e disparou algumas palavras contra ele lá, onde ele, de forma embriagada, sacou a arma, tentou atirar a cerca de 3 metros e não acertou em ninguém, só acertou, engraçado, em alguém que estava no posto de gasolina bem longe, onde a bala resvalou no chão e acertou a nádega da vítima lá. E nesse caso ele foi condenado por 8 tentativas, ou seja, porque tinha 8 pessoas ali. E aí, através do perito, sim, ficou uma tentativa e uma lesão corporal, porque veio alvejar alguém ali, com um laudo da tentativa. Então, foi explicando ali, como eu te falei, de forma física, né? Então, ali ele usou a física, basicamente, para falar que as trajetórias dos projetos, elas seguiam rumos diferentes, aleatório à vontade do agente que estava disparando naquele momento. Perfeito. Pessoal, quem está perguntando aí de link, de presença, quem já fez inscrição prévio não precisa de marcar presença. E estamos com um QR Code aqui em cima da tela, que é para vocês marcarem a presença, e no chat está cheio aí de linkzinho aí, com formulário para marcar a presença ou fazer a inscrição no evento, tá bom, gente? Não se preocupe que todo mundo vai ganhar os seus certificados. Você tem mais alguma pergunta aí que você quer me passar? Pessoal, porque aí como estou em telas diferentes aqui no computador, eu não consigo enxergar. Tá, ressaltar essa aqui mesmo, né, da importância de um perito, de um paralegal, né, para a defesa, né, que antigamente era mais destacado para o Ministério Público, para a peça acusatória, e agora nós, advogados, estamos fazendo uso desse instrumento, né? Na verdade, ele é até engraçado. Ele até hoje tem esse mito que é o cara que vai auxiliar a promotoria. Ele tem esse mito ainda. Eu acredito que muita gente que entrou no curso, eles podem entender que ainda vão fazer concurso público para elucidar crimes, essa questão. Mas não tem aquela visão do paralegal, porque hoje o nosso ordenamento jurídico, eu acredito que ele é um pouco arcaico. Eu não gosto muito das coisas americanas, mas eu vou usar o americano como exemplo. O americano, ele tem a visão, como a gente conversa bastante, Henrique, da investigação mais de forma preventiva ou de forma paralegal do que em si judicialmente, levando as provas já prontas para o juiz. E aqui eu coloco que o Jarbas, eu vi aqui essa postagem do Jarbas Augusto, onde ele fala que é de extrema importância e
Aí, ao mesmo ponto, eu enxerguei outra coisa na palavra dele. Ele também enxerga que é extraordinário o uso do perito. Eu não, eu enxergo que hoje é legal e tem que estar o perito lá dentro. Então, veja, ele, como é que ele fala ali? Ele fala que é de suma importância e, ao mesmo tempo, quem está de fora enxerga como extraordinário, não é uma coisa corriqueira. Quando deveria sim ser corriqueiro. Quando o perito criminal deveria sim estar presente na maioria, se não falar em todos os processos que envolvam o crime penal. Até para, como ele coloca bem ali, não incriminar pessoas e entender que a lei, vou usar até o jargão dela, a lei que a gente brincou lá do pacote anticrime, que foi de 2020, sobre o abuso de autoridade, o artigo 15 ou 16 ali, salvo engano, não vou recordar agora, mas acredito que é o 15, do abuso de autoridade. Onde ele também consegue entender que houve excesso do agente público, do agente policial ali. O perito forense, ele consegue entender, ele consegue de forma técnica informar que houve o excesso. Então, não só auxiliar a promotoria, mas sim auxiliar a defesa em suas peças defensivas junto ao processo, né? Ao bojo do processo ali em si. Buscando a inocência, né? Buscando contraditória, ampla defesa, né? Assegurando todos os meios de defesa, né? Isso é muito importante. Sim, sim, sim. E aí, pessoal, tá para perguntas, quem quiser perguntar. Pessoal, então, assim, a nossa proposta aqui, o Ivan tá até com a filhotinha novata lá dentro da casa dele, e veio, antecipou, né, Ivan? E ele se propôs Henrique, eu acho que o pessoal... Eu acho que Henrique, perdão, só de interromper, eu acho que o pessoal não ouviu ali falando que travou. Gente, me coloca à disposição para tirar dúvidas de vocês. Até a colega que entrou posteriormente para entender a questão do caso, como o Henrique estava bem colocando ali, a gente, mesmo estando com o bebê, eu estou aqui à disposição de vocês para a gente hoje ter essa conversa legal, esse papo legal, trazer realmente para o caso prático, sair um pouco da técnica, que é o que vocês hoje usam bastante, né? Trazer para o caso prático em si. Bem, a ideia aqui foi, ele trouxe um caso concreto do escritório dele para tratar da importância do perito, né, do paralegal na atuação, na resolução, na diminuição da pena, né, por meio de um habeas corpus ou de uma revisão criminal, e ele ressaltou a importância desse mecanismo, né. Quem chegou aí por aí depois assista a nossa transmissão desde o começo e vai pegar aí todo o conteúdo, né. Eu quero agradecer a presença do nosso querido Ivan, né? Seja sempre bem-vindo à nossa instituição. E quem quiser fazer alguma pergunta, a gente fique à vontade, estamos aqui à disposição para a gente interagir e conversar, né? Eu sempre ressalto, né, destaco a importância do paralegal, da área de atuação. Gente, não fica só bitolado em concurso público, não, de diversas áreas. E o Ivan trouxe aqui de forma brilhante que tem, sim, outras áreas que você pode utilizar o paralegal, né, para a atuação, para o suporte, para a solução, para a sua defesa, né, criminal ali. Então é importante a gente destacar essa questão. A gente qualifique-se, né, busque novos cursos de qualificação, papiloscopia, identificação de documentos. Tem muitas coisas na área civil também, tem muita área do perito, né, não tão somente a de concurso público, né. Pode fazer suas considerações finais, Ivan, e aí a gente pode caminhar para o encerramento. A nossa proposta era a gente fazer esse bate-papo e acho que chegamos aqui a quase 100 participantes, muito bom, público, agradeço. Só antes de concluir, a Camila Senes ali, ela pergunta... O Henrique, tá com um delayzinho, ela acredita que falar, só é para você aqui. Ela pergunta como seria a atuação do perito judicial. Então, quando não é perito civil, você pode até me colocar, se eu estiver errado, quem entende mais, é mais sabedor do que eu, como perito civil, judicial, qualquer tipo de perito, você vai lá e faz um cadastro junto ao fórum, onde coloca os nomes à disposição, o seu trabalho, o seu escritório, que seja, e ali tem uma forma de escolha. Eu não sei como procede, porque é uma escolha dentro do fórum,
e ele sim convoca você como perito judicial, caso essa foi a pergunta. E aí você vai colocar os seus honorários dentro do processo. E aí as partes vão decidir sobre se o valor dos honorários estão aquém ou não. E não estando, eles vão peticionar e perguntando se tem alguma possibilidade de desconto. Tem essa questão sim lá dentro do processo. Eles abrem um link para o perito vai peticionar, igual o advogado ali, informando se tem desconto ou não no trabalho dele, ou por que não teria desconto. E posteriormente, fechando, são pagos ao juízo. O juízo faz um alvará de levantamento ao perito para que o perito faça aquele saque. Correto, Henrique? Perfeito, isso mesmo, né? Exatamente. Tá, deixa eu ver aqui. Não, aí foi o Felipe Marques que realmente só falou de acordo com a necessidade do juiz. Não seria nem do juiz, Felipe. É de acordo com a necessidade das partes. A parte, a qualquer momento, dependendo do contexto, sim, pode solicitar um perito. E aí tem juiz que entende que não, mas a parte pode recorrer se ali entender viável a utilização do perito judicial. O juiz ali tem que acatar e nomear ali algum outro perito, onde o perito vai juntar os seus honorários no processo, independentemente do assunto que for transcorrido naquele processo. Na verdade, o perito tem que ter conhecimento da área dele, né? Da expertise dele. Sim, né? sim. Não de direito, né? Não é, no caso, não seria do direito. O direito, Alessandro, ele é muito vasto. Então, eu brinco até. O Henrique foi muito, muito feliz na colocação dele, onde ele coloca que vocês têm que sim procurar aprimoração, qualificação em papiloscopia, nos demais segmentos ali que compõem a perícia judicial. Então eu entendo, até a gente brinca, eu vou usar o jargão ali, como pato. O direito ele é muito grande, então o pato ele não nada bem, ele não emite som bem, ele não voa bem. Então você tem que sim se especializar em uma área, seja ela civil, criminal, tributária, e que seja. Então, para atuar naquele momento ali, colocar você como um perito à disposição do juízo naquela área para fazer de forma bem feita. E no caso do perito criminal, para mim, não é porque eu não só atuo no direito criminal, e sim no civil também, mas para mim o perito criminal, a importância dele é excepcional e os valores são mais altos, porque hoje só quem chama perito criminal, nesse caso do nosso indivíduo J, para quem chegou no início, é um indivíduo que ele pertence à facção criminosa, então onde os valores processuais são um pouco mais altos, onde o processo ele é um pouco mais alto, e assim caminhando. Então, os valores de recebimento também, sim, são mais altos do perito. E, nesse caso, o perito não é nem pago pela justiça para liberar o alvará. O perito ele é pago pelo advogado que contratou ele como paralegal. Ótimo. Viu, pessoal? Então, a gente trouxe aqui novos caminhos, novos horizontes, inclusive, né, dentro da execução penal. A execução penal é a fase posterior, né? Teve o processo de conhecimento, teve a defesa, teve tudo... o tramitar ali do processo, tem a sentença, condena-se e ele vai partir para a execução. E aí na execução, a lei de execução permite essa revisão, né? Perdão, Henrique, travou o seu áudio para mim. Tá travando esse áudio para mim, tá tendo um retornozinho, eu só ouvi o final da execução. Então, gente, eu acredito que não teria mais perguntas aqui. Não sou do Rio Grande do Norte, tá? Eu sou de Pernambuco, sou de Recife. O Henrique deve ter caído ali, assim eu vou concluir aqui com vocês. Caso tenha pergunta enquanto eu estou falando, eu vou respondendo. Então, eu sou de Pernambuco, eu não sou do Rio Grande do Norte. A gente atua hoje em todo o país, de forma de diligência, através de contratados, nesse sentido. Hoje possuímos escritórios físicos no Goiás, no Distrito Federal e em Pernambuco. Então, escritórios físicos. Eu sou um dos sócios fundadores, meu irmão é um dos sócios fundadores. Ele cuida do Nordeste e eu, junto com a doutora Paula, cuidamos aqui do Centro-Oeste, nesse sentido dos processos. Hoje eu
resido em Brasília, mas eu venho de Pernambuco. Agradeço a vocês imensamente a oportunidade de ter esse bate-papo com vocês. Então, quis trazer algo realmente para vocês prático, quis trazer algo didático, não trazer algo técnico. Eu acredito que já é chato estar ali na sala de aula e também é chato estar na sala de aula de forma virtual, que é difícil às vezes de ter um pouco de adquirir o conhecimento. A gente conversando, eu sou do cara que eu adquiro conhecimento mais conversando, trocando experiência do que praticamente lendo. Então eu partilho desse pensamento aqui, isso é uma coisa minha. E sim, eu trouxe algo didático para vocês, algo prático. Fiquei muito feliz pelo convite, em olhar ali que tem 90 pessoas ali assistindo, gente participando, participando aqui através de perguntas, através de troca de experiência. Então, o que a Albuquerque hoje eu não falo como... Mais que nossas lives de condominial, né, velho? Engraçado, né, cara? Condominial. Engraçado. Incrível que pareça. No condomínio ali, não tem tanto, mas quando me convidam para live trabalhista ali, ou então live criminal, o negócio vai lá para cima. Então, porque no crime que eu falo, gente, no sentido não é o cometimento do crime, é o direito penal ali criminal. Eu acho que é onde mora o direito ali, a paixão de realmente quem gosta de fazer. Então, envolve diversas áreas. E sendo ela uma, e voltando para cá, para não perder o foco, a questão do perito, sim, que percebam que o horizonte de vocês, e eu falo quando estudei lá até, porque eu sou formado, tenho 3 graduações, sem falar o que o Henrique colocou das pós, a questão das outras especializações. Na graduação também eu pensava muito em concurso público, até que eu escutei uma palavra, perdão, do meu irmão, e eu trouxe ela para mim, para minha vida, eu inoculei no meu sangue. E terminei que eu criei um pouco de aversão ao serviço público. É que também conseguimos ganhar, ou não só conseguimos, ganhamos muito mais do que o serviço público, com um trabalho de excelência na rede privada, ou seja, nas empresas privadas, ou de forma como paralegal, ou como consultor. Sim, precisamos, tenhamos mais recursos, porque eu acredito que a gente busca aqui recursos para a nossa sobrevivência, e a gente consegue sim ter mais recursos do que o serviço público. Então, eu coloco por mim, eu não tenho hoje a vontade de ser juiz, promotor, longe de mim, porque eu acredito, não só como acredito, eu vivo isso, que a gente consegue alcançar objetivos muito maiores do que o serviço público. Então também enxerguem outro ambiente, por mais que seja o foco, a questão do serviço público, até chegar ao seu objetivo, que eu acredito que você sim vai chegar ao seu objetivo, busquem mecanismo para chegar até o objetivo. E aí eu sempre brinco e sempre digo isso nas nossas palestras, façam sempre o melhor com o que vocês têm, desde que as suas condições não melhorem, para que você faça de forma não vou falar nem mais excelente, de forma melhor que você já tinha vindo fazer. Então, é questão sempre uma evolução, é buscar uma evolução, não vamos ficar naquela rodinha ali do rato. Brincam-se muito ali eu entendo como gerenciamento, é o gerenciamento ali a síndrome do rato, né? Ele fica naquela bolinha ali, só no mundinho dele, no círculo, e não vai. O horizonte está aberto, e a gente consegue sim, a gente consegue algo a mais, além do serviço público, a gente consegue também além do serviço privado. Então a gente tem essa visão, a gente consegue buscar algo que traga nossos objetivos pessoais e profissionais. E assim eu concluo e agradeço a vocês aqui a oportunidade dessa conversa. Bem, pessoal, então eu que agradeço a presença do nosso ilustre palestrante de hoje e espero você na quinta-feira. Sim, alguém pode falar. Henrique, como eu prometi que tinha ali um bate-papo, eu vou continuar com a promessa, tá? O Alessandro ali perguntou como é feito o pagamento de um perito e baseado como. Alessandro, é o seguinte, eu vou levar para você, nesse caso aí, vamos falar lá do nosso indivíduo J, onde ele tinha 170 anos de prisão, e levo para ti o que é o processo. Você, nesse caso, ele me dá o valor dele. Então, quem dá o valor
é o profissional, é como advogado. O advogado eu cobro um valor, o Henrique cobra outro valor, outro advogado vai cobrar outro valor, então o trabalho é o mesmo. Mas o que ele coloca? É a sua qualificação e a sua experiência. Você tem que colocar o processo. Se você não valorizar o seu serviço, ninguém vai valorizar. Então, quem tem que valorizar o serviço executado é o profissional que ali vai executar o serviço, no caso, o perito perdão, eu estou usando como perito criminal, mas aí é a questão da ação de perito ali realmente, né, o perito judicial. É ele que dá o valor dele. E a gente vai concordar ou não, né? Nesse caso, sim, existe como qualquer outra área, a gente conversar e barganhar nesse sentido. E para ficar, se essa foi a dúvida, aqui. Pode fazer. Há 2 semanas atrás, nós ficamos muito felizes, né? Que um dos nossos alunos, não sei, acho que é do polo da Terezinha, acho que não sei se é do Tocantins, ele conseguiu ser nomeado perito ad hoc, né? Para o ato ali, para ele fazer uma perícia, porque ele já tinha expertise em mecânica, né? Em técnico em mecânica, técnico em empresa, e aí ele conseguiu a sua nomeação. Como que ele fez? Ele fez o cadastro no fórum, apresentou o currículo dele, e o juiz, preciso, né? As partes precisam de um perito. Então vou nomear o fulano de tal. Aí ele vai lá, peticiona, como o doutor Ivan falou, peticiona lá, ele vai informar o valor que ele quer, R$3.000 para fazer essa perícia. Ok, as partes concordam, ok. Aí ele vai, desenvolve todo o trabalho, ele tem que fazer, né? Tem uma estrutura de como apresentar bom. Então, é por isso que vocês estão aqui, para compreender e entender um pouco mais desse novo mercado também, né? É isso aí. Tá, e se a dúvida mais alguma pergunta aqui? Não, mas só voltando ali ao Alessandro, se a dúvida foi quanto o perito ganhou, eu ia faltar com decoro em falar os valores, mas foram 3 cifras. Então, você entende que ali existiu 3 cifras. Foram mais de antes do ponto, houveram 3 dígitos. Então, ele veio ganhar ali, quando a gente fala de 3 dígitos, foram mais de R$100.000 nessa questão. Caramba, muito bom. A Camila perguntou se essa área pode atuar na área judicial. Camila, para você ser nomeado um perito judicial, vai depender da sua expertise. Se você tem um curso lá de papiloscopia, de identificação de documentos, de bater veículos, sei lá, alguma coisa nesse sentido, sim. Eu sou técnico de laboratório, eu sei lá os procedimentos e tal, sou formado em biologia, sei como atuar, em química, né? Então, assim, vai depender da sua expertise, não é isso, Ivan? Correto. Então, é que a gente voltou a falar, que a gente falou inicialmente. A questão, você tem que se especializar. Eu hoje trouxe para vocês a questão do perito judicial criminal. Então, tem um perito que ele vai formar ali no processo civil e assim por diante. Então, vocês realmente têm que pegar o que vocês têm afinidade. Eu sempre informo que procurem o que tem afinidade. Então, porque vocês vão fazer de forma mais brilhante, com muito amor, o trabalho de vocês. Então, tem que sempre procurar o que tem mais afinidade para que seja feito. Beleza, perfeito. O Paulo perguntou ali, esse laudo fornecido pelo perito passa por outra análise antes de ser mandado para o juiz? Não, a análise... A resposta com o doutor Ivan. Essa pergunta foi legal. A análise ali, Paulo, seria minha, então, da gente aqui no corpo jurídico. Então, se o cara me trouxesse que A não seria B e estava trazendo para a gente o que a gente estava buscando, não estava buscando, eu não ia usar, entendeu? Então, ele trouxe para a gente o que a gente estava buscando e a gente juntou para o juízo. Então, não teria outra pessoa para validar o laudo, não. Não possuía. Quem validou é quem contratou. O juiz... Exatamente, o juiz pode aceitar ou não, né? Ele concordar ou não. Se ele entender que precisa de fazer uma expensão judicial, dependendo lá no caso civil, ele pode ir lá no local, olhar, verificar, né? Então, se é necessário aquela perícia. Sendo uma questão mais complexa, né, Henrique, ele pode ser que traga, que solicite ali outra questão judicial. E também eu vou falar mais um pouco além, gente. Não existe só flores no processo. Do mesmo jeito que existe profissional da advocacia que trabalha de forma equivocada, não vou falar para outra palavra, existe também peritos que trabalham de forma equivocada.
e assim o juiz entendendo que ali houve um equívoco, sendo bem educado naquela questão, ele poderá sim solicitar outro perito que contradite aquele relatório, aquele laudo. Poderá ser contraditado, sim. Não é soberano. Cara, é bacana. Pode colocar, Henrique. Depois eu respondo aqui o Marcos. Não, pode falar. O Marcos colocou aqui. O Marcos colocou aqui, ó, gosto da visão da importância de peritos e advogados. Gente, se chama uma coisa, é difícil encontrar isso em advogado, tá? Eu falo com propriedade, eu sou advogado. No início eu não aprendi sobre isso. Na faculdade eu não aprendi isso. No início da carreira também eu não aprendi isso. Hoje também eu encontro profissionais que, por mais que tatuem, desde a época dos dinossauros, não tem esse pensamento. Se chama advocacia colaborativa. Então, a gente é colaborativo. Eu falo com o Henrique muitas vezes, e eu até brinco com o Henrique, meu jargão, eu ligo pro Henrique e falo, Henrique, eu acho que eu tô burro, não é assim, Henrique, que eu falo contigo? Não é assim? Eu acho que eu tô burro, não é possível. Eu sempre uso isso. E o que a gente faz? Advocacia colaborativa, ligar para outro agente, ligar para outro advogado, e assim a gente colaborar em prol de quem? Do cliente. Então o cliente precisa, seja ele com contador, eu uso muito contador também, como perito judicial, eu uso muito contador, a contabilidade nesse sentido, para os processos eleitorais. Trazer sim a advocacia colaborativa, ter essa visão, que vocês tenham essa visão de que vocês sim, não é que vocês vão auxiliar, não é paralegal quando eu falo auxiliar, eu tiro até essa palavra, vocês vão trabalhar em conjunto, o êxito é de vocês e do outro profissional que está do outro lado. Então, eu não entendo que o êxito é só para a gente não, o êxito ele tem que ser dividido em suas devidas cotas, em suas devidas importâncias. Então, o êxito é de todos, porque o beneficiário final o beneficiário final é o cliente, não o advogado, não o escritório e muito menos o perito, e sim o cliente que nós somos prestadores de serviço. Perfeito. Bem, pessoal, então quero agradecer a presença maciça aí dos meus alunos, né? Pio Jarbas, a Camila, Gente, então, muito obrigado pela presença, muito obrigado, Ivan, e até uma próxima oportunidade. Gente, muito obrigado, hein? Até mais. Agradeço a todos e uma ótima semana para todos.